Olá, galera, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos continuar a falar sobre eletricidade. Mas antes de começar a aula, não se esqueça de se inscrever no canal. Se gostar da aula, deixe seu curtir, comente no final da aula com sugestões para os próximos vídeos e com suas dúvidas. Deixe também seu e-mail, que eu vou estar enviando para vocês esse arquivo da aula em PDF. A aula de hoje vai falar um pouquinho sobre a força elétrica, a nossa famosa lei de Coulomb. Essa força, ela se dá de duas maneiras. Ela pode ser atrativa, caso as nossas cargas tenham sinais opostos, e ela pode também ser uma força de maneira repulsiva, quando as cargas tiverem o mesmo sinal. Essa propriedade foi visto na primeira aula, quando eu falei um pouquinho sobre carga elétrica, não é isso? Cargas com sinais opostos, tendem a se atrair, cargas com o mesmo sinal tendem a se repelir. Professor, a intensidade dessa força depende do quê? Dois fatores. Primeiro deles, valor das cargas. Segundo fator, distância que separa uma da outra. Eu coloquei aqui duas cargas, Q1 e Q2, onde elas estão separadas por uma distância D. A intensidade da força de interação entre as duas, a força elétrica, ela pode ser dita que vai ser diretamente proporcional às cargas. Como assim, professor? Quanto maior o valor das cargas, maior vai ser a minha força elétrica. Ou o contrário também, quanto menor for o valor da carga elétrica, menor vai ser a intensidade da força elétrica. Eu também posso afirmar que essa força elétrica é inversamente proporcional à distância que separa as duas cargas. Se eu aumentar essa distância, consequentemente, a minha força elétrica cai. Se eu diminuir a distância, a minha força elétrica aumenta. Professor, essa intensidade de interação, a intensidade da força elétrica, tem como ser calculada? Sim, através dessa fórmula. Força elétrica igual a K0 vezes módulo de Qzão vezes módulo de Qzinho, dividido pela distância ao quadrado, onde a nossa força elétrica é dada em newtons, nosso K0, que é a constante eletrostática, é dado em newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Qzão é a carga elétrica dada em coulombs. O Qzinho também é uma carga elétrica, só que nós chamamos ela de carga de prova, ou seja, também é dada em coulomb. E a distância é dado em metro. Lembrando que as unidades aqui estão sendo postas no Sistema Internacional de Unidades, mas se essa constante eletrostática K0, geralmente ela é dada nas questões, mas se ela não der a questão, você pode colocar esse valor como sendo 9 vezes 10 elevado à nona. Ele é constante, ele não vai mudar para o meio que nós estamos trabalhando. Uma outra observação é sobre exatamente essa constante K0. Algumas questões de vestibular trazem esse K0 como sendo 1 sobre 4π ε0. Não se preocupe, tá bom? Se lá na sua prova, né, você está lá realizando uma prova, e lá na prova não tem um K0, eu tenho essa outra possibilidade de trabalhar com essa constante. Esse K0 é igual a 1 sobre 4π ε0, ok? Vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Duas partículas eletricamente carregadas com cargas de 1 microcoulombs e 5 milicoulombs são separadas no vácuo a uma distância de meio metro. Determine o módulo da força elétrica existente entre as cargas. Dados: K0, 9 vezes 10 elevado à nona, newton metro quadrado por coulomb quadrado. Algumas considerações. A questão aqui já me deu a constante, já facilitou muito a nossa resolução. Outro dado interessante é que minhas cargas foram dadas em microcoulombs e em milicoulombs. Eu tenho aqui a utilização de prefixos. Esses prefixos são muito comuns de serem utilizados na física, então vocês deverão saber trabalhar com eles. Para isso, eu coloquei aqui uma tabelinha. O nosso microcoulomb, ele representa 10 elevado a menos 6, está aqui na tabelinha, micro 10 a menos 6. E esse milicoulomb, ele representa 10 a menos 3. Então, vocês inicialmente irão fazer essa conversão antes de substituir aqui na minha fórmula. Então, ele quer calcular a minha força elétrica,
Já coloquei aqui para vocês a expressão da força elétrica e nós iremos agora fazer a substituição. Nosso caso era 9 vezes 10 elevado à nona. Primeira carga, ó, 1 microcoulombs. 1 microcoulomb, eu vou trocar por 10 a menos 6. Tome como referência a tabela. Segunda carga, né? 5 milicoulombs. 5, 10 a menos 3, que representa a unidade mili. Sobre a distância ao quadrado, que é 0,5 ao quadrado. Nós iremos aqui multiplicar 1 vezes 5 vai dar 5 e efetuar essa multiplicação de potência. Multiplicação de potência de mesma base, vocês irão manter a base e subtrair irão somar os expoentes. Menos 3 mais menos 6. Tudo isso dividido por 0,5 ao quadrado, que dá 0,25. Por conveniência da questão, eu vou estar aqui transformando o 0,25 em 25, utilizando os conceitos de notação científica. Eu estou andando 2 casas para a direita, vou multiplicar isso aqui por 10 a menos 2. Feito isso, nós iremos cancelar 10 a nona com 10 a menos 9 e simplificar o 5 com o 25. 5 por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5. E a minha força ficou a seguinte, 9 vezes 10 ao quadrado. Por que 10 ao quadrado, professor? Esse 10 a menos 2 estava embaixo, eu posso colocar ele para cima. No entanto, eu vou ter que trocar o sinal do seu expoente. Era menos, foi para cima mais. Tudo isso dividido por 5. Resultado final seria 1,8 vezes 10 ao quadrado newtons. Ok, pessoal? Uma questão bem tranquila, né? Note que o procedimento dela é bem fácil. Ele dá todos os dados e você vai apenas substituindo e resolvendo as equações que irão se formar, ok? Não se esqueçam de copiar essa tabela e se apropriar dela, porque esses prefixos são muito utilizados na física, principalmente na parte de eletricidade. Nós também devemos saber como se comporta o gráfico da força em função da distância entre as cargas. Eu mostrei aqui para vocês que esse comportamento se dá através de uma curva. Essa curva tem um nome, só por curiosidade, ela é chamada de hipérbole. Eu coloquei aqui a nossa força, que é K0, Q1 vezes Q2 sobre D2, como referência. Ó. Quando eu colocar o D na minha fórmula, como está posto aqui, eu retorno a força F. Suponha que eu pegue agora essa distância e dobre o seu valor. Ela vai cair pela quarta parte. Professor, me mostre como isso acontece, né? Está aqui, força elétrica, K, Q1, Q2, e agora a minha distância não é mais D, vai ser 2D. 2D ao quadrado fica quanto, pessoal? 4D ao quadrado. Então, essa força todinha aqui, meninos, ó, se repetiu, só mudou que ela está dividida por 4. Então, se eu dobrar a distância, a minha força cai 4 vezes. Se eu triplicar minha distância, a minha força cai 9 vezes. Se eu quadruplicar minha distância, a minha força cai 16 vezes, ok? Lembrando que força e deslocamento são inversamente proporcionais. Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tranquilo, né? No meu exemplo 2, eu trabalho aqui já uma questão envolvendo gráfico, já uma questão um pouquinho mais difícil, mais complexa. Ela fala o seguinte: duas cargas elétricas pontiformes positivas, Q1 e Q2, no vácuo, interagem mutuamente através de uma força cuja intensidade varia com a distância entre elas. Segundo o diagrama abaixo, a carga Q2 é o quádruplo de Q1. O valor de Q2 é igual a quanto? A primeira coisa que nós temos que ver aqui nessa questão é colher o que o enunciado e o gráfico está me mostrando. A primeira informação que eu vou tirar daqui é que a carga 2 é o quádruplo da carga 1. Não é isso? Então, já coloquei aqui essa primeira informação que eu colhi do enunciado da questão. A segunda coisa que eu posso tirar são os pontos que eu tenho aqui nesse gráfico. Eu vou trabalhar com esse ponto por ser valores menores, mais fácil para a gente trabalhar. Então, nesse ponto, eu tenho 1,5 como sendo a abscissa, eu tenho 3,6 como sendo ordenada. Eu tenho um ponto 1,5 e 3,6, onde 1,5 é a distância entre as cargas e 3,6 é a interação da força entre elas para essa distância, ok? 1,5 é a distância, 3,6 é a força. Feito isso, nós iremos pegar
essas informações e substituir na equação da força elétrica. A minha força elétrica é quanto? 3,6. O nosso K0, a questão não deu, mas nós sabemos que é 9 vezes 10 elevado à nona. O nosso Q1, que é a primeira carga, é o próprio Q1. E o nosso Q2 está aqui, ó. Q2 é 4 vezes o Q1. Também substituir. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, 1,5 ao quadrado. Nesse caso aqui, por conveniência, eu vou transformar 3,6 em 36. Eu vou andar a vírgula para a direita, relembrando os conceitos de notação científica. Se eu ando uma casa para a direita, eu vou ter que subtrair 1 do expoente de base 10. Então, nesse caso aqui, como é que ficaria o valor numérico? Ficaria 36 vezes 10 a menos 3. Repetir os demais, ó. 9 vezes 10 a nona. Q1 vezes 4 vezes Q1, dividido por 1,5 ao quadrado, 2,25. Vou simplificar 36 por 9. Fizemos essa manipulação para ter esse ganho de resolução, para facilitar a nossa vida na parte algébrica, não é isso? Simplificando 36 por 9, meninos, sobra 4 em cima, aqui sobra 1. Olha só que interessante, esse 4 aqui, eu também posso estar simplificando com esse 4 bem aqui, ó. Cortei também. Então, a minha expressão ficou a seguinte: 10 a menos 3, igual 10 a nona, Q1 vezes Q1, Q1 ao quadrado. Eu vou novamente manipular aqui minha expressão. Vou transformar isso aqui em 225. Vou ter que andar 2 casas para a direita. Vou colocar 10 elevado a menos 2. Trabalhei novamente aqui a notação científica. Nossa expressão fica o seguinte, ó. Vou estar simplificando aqui 10 a nona com 10 a menos 2. Fica quanto? 10 elevado a 11, não é isso? Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai o expoente. 9 menos 2, 10 elevado a 11. Então, o nosso Q1 ao quadrado vai ser igual. Passei para cá multiplicando, ficou 225 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 elevado a 11. Novamente, ó, vou fazer a divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, Q2 ao quadrado, Q1 ao quadrado vai ser igual 225 vezes 10 elevado a menos 14. Vou passar esse quadrado em forma de raiz. Nós temos Q1 igual a 225 vezes 10 elevado a menos 14. Efetuando aqui a raiz quadrada, nós temos raiz de 225, 15. Raiz de 10 a menos 14, 10 a menos 7. Lá no enunciado da questão, estava respondendo em microcoulombs. Isso aqui, microcoulombs, fica como, pessoal? 1,5 microcoulomb. Professor, o que é o micro? 10 a menos 6, né? Aqui vai sobrar 10 a menos 1. 15 vezes 10 a menos 1, 1,5. Professor, então a resposta é 1,5 microcoulombs? Cuidado, isso aqui é o valor de quem, ó? É o valor de Q1, né? Trabalhei com Q1, a questão quer saber quem? O Q2. Então, você deve tomar o cuidado de voltar lá no início da questão e fazer a substituição, ó. Que é o nosso Q2, né? O quádruplo de Q1, então Q2 é 4 vezes 1,5. Q2 vai ser igual a 6 microcoulombs. Bem, meninos, por hoje é isso. Tentem revisar essas questões, reveja o vídeo, tire suas dúvidas, esclareçam. Professor, eu estou com dúvida. Deixe seu comentário aqui no final do vídeo e até a próxima aula. Ok, meninos? Um abraço e é isso aí.